Caros alunos, caras alunas da segunda série do Colégio Miguel Couto, vamos finalizar agora a aula 10 com o item B, aula 10B, a continuação e a finalização dos comentários sobre a filosofia moderna, o racionalismo, em particular, de René Descartes. Então, como até já comentamos na aula anterior, Descartes ele fazia oposição à filosofia da Idade Média. Ele estava convencido do potencial da razão. Ele foi um racionalista da razão humana. Ele se propôs a criar um método novo que recorria à dúvida, a dúvida hiperbólica, a dúvida racional, metódica, que ficou conhecida como dúvida cartesiana, como um método de raciocínio. E, com a ajuda desse método, ele esperava livrar o pensamento das ideias pré-concebidas ou as noções habituais, culturais, tradicionais, e estabelecer a real verdade, as verdades irrefutáveis até para os mais céticos. Assim, ele pensou ter fundado, melhor dizendo, uma espécie de filosofia axiomática, tendo justamente a matemática como inspiração. E aí, no slide, aparece a palavra cogito. Vamos ver o que seja isso. Veja só o texto. Descartes tinha dúvida na exatidão de nossas representações do mundo. Representações essas que eram inicialmente produzidas pelos sentidos, Mas, ao duvidar de tudo, reconhece que duvidar significa pensar. Assim, chegou à famosa conclusão: penso, logo existo, partindo do achado da existência de seu próprio eu, seu próprio pensamento, como prova de sua existência. Ele percebeu que o mundo exterior existe igualmente, uma vez que é possível reconhecer a existência do eu, do mundo interior. Então, dessa forma, começa o filosofar cartesiano. Duvidar significa pensar. Pensar significa ser. E ser significa existir. E não se pode existir no vácuo, no nada. Uma vez existindo o eu pensante, ele precisa de um mundo no qual possa se desenvolver e existir. Então, Descartes começa provando racionalmente a sua própria existência e a existência do mundo. Então, veja esse slide bastante importante para esse estudo. O principal problema de Descartes pode ser formulado do seguinte modo, veja lá em cima. Como poderemos garantir que nosso conhecimento é absolutamente seguro? A pergunta que ele se fez. Bem, como cético, ele partiu da dúvida. Mas, ao contrário do cético, ele não permaneceu nela. Lembrando que, uma vez que as sensações seriam fonte de engano, Descartes deduziu a sua existência enquanto ser a partir do ato de pensar e não da matéria corporal. Veja, a dúvida radical conduz o pensador à conclusão de que pensa, o cogito. Esta é, para Descartes, então,
o conhecimento inabalável, princípio de todas as certezas, o pensamento. Então, se o pensamento é o princípio de todas as certezas e não a matéria, estaria aí provado o poder da razão. Daí o racionalismo radical de Descartes. Bem, Descartes alcança essa conclusão do cogito após duvidar da verdade de todas as coisas. No seu entender, mesmo que ele duvidasse de tudo, não poderia duvidar de que ele mesmo existe, pelo menos enquanto coisa que pensa. Muitos historiadores e filósofos consideram Descartes como o principal filósofo racionalista. Para ele, o conhecimento seria resultado da investigação do ser pensante, único capaz de chegar a conceitos verdadeiros, donde se conclui que deve possuir autonomia. Bem, acho então que chegamos no slide mais fundamental. Veja só a sequência e a conclusão. Da dúvida ao cogito. Olha a bolinha vermelha lá, iniciando o processo. Duvida do mundo. Uso da dúvida hiperbólica, da qual nada deve escapar. Segundo, põe em xeque o poder dos sentidos de nos mostrar a verdade. Terceiro, pergunta se o próprio mundo físico não seria uma ilusão. Quarto, questiona se nosso senso crítico seria eficaz para distinguir o falso do verdadeiro e busca amparo na matemática. E por último, 5, finalmente chega ao cogito. Penso, logo sou. Primeira verdade indubitável. Se penso, eu sou. E se sou, então eu existo. Veja que para Descartes essa frase é um axioma que não poderia ser rebatido, tal qual um axioma matemático do tipo a menor distância entre dois pontos é a linha reta, da qual nem mesmo um cético mais radical fosse capaz de duvidar. Bem, nesse ponto, acho conveniente fazer uma distinção entre conceitos a posteriori e a priori. A posteriori veremos mais tarde com o empirismo, mas René Descartes foi um racionalista. Ele acreditava na possibilidade de verdade a partir de conceitos a priori. Veja aí o esquema do slide. A priori, antes da experiência, do desconhecido para o conhecido, aquilo que adquirimos independentemente da experiência, os raciocínios lógicos e matemáticos, as ideias inatas, aquelas que não são resultado do nosso contato com o mundo, ou seja, contato com a experiência sensorial. O racionalismo tem suas características. Veja só a razão pode chegar à verdade, uso da lógica e das operações matemáticas. O exemplo melhor que podemos dar é que a menor distância entre dois pontos é a linha reta. Isso é um argumento racionalista. Penso, logo sou. E a razão é inata ao ser humano, a priori.
Ponto, eu gostaria de lembrar vocês o método filosófico contemporâneo. Vamos lá, veja aí: observação direta, formulação de um problema, coleta de dados observacionais, utilização do raciocínio lógico para formular uma hipótese, método dialético, hipótese, antítese e tese, e fundamentalmente, atenção às novas descobertas da ciência. Como você vê aí, a Igreja Católica, que durante 1000 anos reinou absoluta na Idade Média, com seu universo de certezas reveladas, começa a ver as primeiras rachaduras. E a filosofia cartesiana se espalhou rapidamente pela Europa. Importante ressaltar que o método cartesiano supõe uma ordem dedutiva generalizada para o conhecimento. E a clareza lógica e a distinção são consideradas como critérios do que seja verdadeiro. No seu trabalho sobre o mundo, Descartes usou a dedução racional, demonstrando os efeitos através das causas. Assim, ele se apoiou num princípio mecanicista de uma natureza explicável. Então, para organizar o seu método, ele estabeleceu 4 passos ou 4 regras que veremos no slide posterior. Descartes estabeleceu 4 regras para o seu método: evidência, análise, síntese e enumeração, que veremos agora. Então, Descartes, estabelecendo os 4 passos para ordenar o seu método, assim os definiu. 1. Passo da evidência. Só aceitar como verdadeiro o que seja absolutamente evidente por sua clareza e distinção. 2. Passo da análise. Dividir cada uma das dificuldades em tantas partes quanto possível para melhor resolvê-las. Terceiro passo, a síntese. Recompor o problema indo do mais simples ao mais complexo. 4. O passo da enumeração. Realizar sempre enumerações cuidadosas e revisões gerais que possam nos dar a certeza de que todos os erros foram corrigidos. Então, seria prudente que você pausasse a apresentação para dar mais uma lida no esquema proposto no slide. Ao desenvolver o racionalismo, o ceticismo da dúvida hiperbólica, é claro que Descartes considerou a laicidade de seu filosofar, uma filosofia laica, independente da religiosidade da sua época. Descartes foi um defensor do dualismo mente e corpo, pelo qual é criticado até hoje. Segundo ele, seres humanos são compostos de 2 tipos diferentes de substância, que estariam de alguma forma ligadas entre si. Por um lado, temos corpos e fazemos parte do mundo físico, mundo natural. O corpo seria uma máquina feita de carne e osso e demais órgãos. Suas articulações e tendões agiriam como pivôs, polias, cordas, etc. Seu coração seria uma espécie de bomba hidráulica e seus pulmões como foles. O corpo seria, então, uma coisa física.
e estaria sujeito às leis da física e localizado no tempo e no espaço. Humanos e animais seriam como máquinas e seus comportamentos seriam produto de leis mecânicas. Entretanto, os seres humanos seriam os únicos que, além dos corpos, também possuem mentes. A mente, idêntica à alma, seria o seu eu real. Lembrando que Descartes valorizava o eu em detrimento da matéria, o eu espiritual, o ser pensante. Então, perdendo um braço ou uma perna, o mecanismo corporal da pessoa estaria comprometido, sem dúvida alguma, mas essa pessoa ainda conteria o seu eu como antes, mas perdendo a mente, morreria e o eu deixaria de existir. Eis aí então um resumo do dualismo mente-corpo, ou psicológico, ou ainda, como ficou conhecido, o dualismo cartesiano e criticado como sendo uma espécie meio estranha de um fantasma vivendo numa máquina. Descartes enfatizou o papel da razão na aquisição e na justificação do conhecimento em detrimento da experiência sensorial. Então, ele foi um opositor do empirismo que ainda veremos mais tarde. E nesse slide você pode ver aí um argumento em favor do racionalismo. Ele coloca aí 3 velocidades e pergunta o seguinte: os sentidos nos dão uma mínima sensação dessas velocidades? É claro que a sua resposta foi não, porque nós não temos a percepção sensorial da velocidade de rotação da Terra, por exemplo, em torno aí de mais de 1.674 km por hora. Muito menos percebemos a nossa translação ao redor do Sol em torno de 106.000 km por hora. Isso para nem falar na rotação da nossa galáxia, a Via Láctea. Ou seja, esses são argumentos usados para defender o racionalismo em oposição ao empirismo. No slide que você vê aí, mais um argumento em favor do racionalismo. Um homem segura uma esfera metálica bem polida que funciona como um espelho convexo, fornecendo uma imagem menor, virtual e direita. E a mão que ele vê no espelho é sua mão direita, porém a mão que segura o espelho, ou seja, a esfera, é a mão esquerda. Então veja como os sentidos, no caso aí a visão, tem uma percepção invertida do que realmente está acontecendo. Essa experiência nos diz que precisamos da razão para interpretar o fenômeno e chegar à verdade, que não pode ser obtida por simples via sensorial. Esse é um argumento dos racionalistas. Então, estamos chegando ao final. Você não esqueceu, né, que o racionalismo, principalmente o cartesiano, ele faz uma oposição à confiança dos costumes e das tradições, ou seja, nas ações de impulso irracionais. E no slide você vê aí 3 frases marcantes sobre isso. O conhecimento emana da razão e não da experiência, portanto, é uma oposição ao empirismo. No racionalismo absoluto de Platão e Descartes, como já falamos, praticamente não houve lugar para a experiência.
E, finalmente, o racionalismo admite que o conhecimento emana fundamentalmente de princípios a priori e inatos, como também já vimos. Bem, a gente finaliza então o último slide dizendo que Descartes inspirou contemporâneos e várias gerações de filósofos posteriores. Boa parte da filosofia escrita a partir dele foi uma reação às suas obras ou a autores supostamente influenciados por ele. Permitiu que pensadores posteriores levassem seus questionamentos ainda mais longe, e o prestígio de Descartes conferiu força ao dogma de que o conhecimento verdadeiro só poderia derivar da razão. Hoje, a própria ciência discorda disso. E que o conhecimento empírico seria secundário. A discussão sobre isso ainda duraria um século ou mais. Então ficamos por aqui até o nosso próximo encontro na aula 11.